coração, foi o início do seu declínio, foi o início dele começar, ao invés de andar para cima, ele começar a rolar para baixo, porque Deus não se agrada de gente orgulhosa, Deus não se agrada de gente altiva, Deus não se agrada de gente soberba. E a Bíblia diz que este rei Acaz, ele ficou soberbo, ele ficou tão soberbo que ele fez uma das coisas piores. Ele fez alianças com reis ímpios, ele fez alianças com reis da Síria. Ele foi na Síria, conheceu a terra da Síria, ele viu os altares dos deuses da Síria, e ele mandou o sacerdote construir em Judá altares iguais aos altares dos deuses que ele viu lá na Síria. O que ele trouxe para o meio do povo de Israel? Ele trouxe a prevaricação, ele trouxe a avareza, ele trouxe a idolatria. Por que esses três reis reinaram mal? Porque não andaram no temor e na obediência a Deus. Agora vem Ezequias, e ele encontra um grande desafio. Qual o desafio, pastor? Consertar tudo que esses três fizeram de errado. Irmãos, preste atenção no que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Consertar os seus erros já é difícil. Consertar os erros dos outros é mais difícil ainda. Construir é difícil. Reconstruir é mais difícil ainda. Agora Ezequias assume o trono. Verdadeiramente agora um homem assume um trono, e este homem, diz o texto sagrado, é um homem que agrada a Deus, porque ele é um homem que é temente, ele é um homem que é obediente. E aí o texto vai dizer uma frase curta, mas que tem uma alta profundidade. Por Ezequias ser temente a Deus, por Ezequias, missionária Tatiana e meu amado e querido pastor Alain, por Ezequias ser temente, por Ezequias ser obediente, o texto bíblico diz que o Senhor era com ele. Meus irmãos, não basta, não precisa muita coisa para que você dê certo. Basta andar no temor e na obediência, e Deus será com você. Aleluia! Basta andar no temor e na obediência, e Deus abrirá o céu na tua vida. Basta andar no temor e na obediência, e os inimigos cairão por terra. Se levantarem contra ti por um caminho, por 7 fugirão. Olha, preste atenção no que eu quero lhe dizer nesta noite. Quando Deus levanta um homem, a garantia que Deus dá a este homem é que vai ser com este homem. Quando Deus levanta uma mulher, a garantia que Deus vai dar para esta mulher é que ele é com esta mulher. Quando Deus levantou Abraão, Deus disse: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, porque eu serei contigo. Quando Deus levantou Isaac, que Isaac começou a peregrinar em terras estranhas, na terra dos filisteus, Deus aparece para Isaac e diz para ele: Isaac, não temas na terra estranha, porque assim como eu fui com Abraão, eu também serei contigo. Deus vira agora para Jacó, quando Jacó está fugindo de Esaú, Gênesis capítulo de número 28, e ele deita cansado de uma longa viagem, ele usa uma pedra como travesseiro, e ele tem um sonho secando. Eu estou sentindo uma presença muito forte aqui nesta noite. E o texto diz, meu pastor Rafael, meu pastor Alain, que agora Jacó vem de uma longa jornada. Meus amados e queridos irmãos da Assembleia de Deus do Recreio, a Bíblia diz que agora Jacó, ele pega uma pedra cansado e a usa como travesseiro para ele descansar e dormir. E quando ele dorme, ele tem um sonho, uma revelação. Neste sonho, Jacó vê uma escada que toca o topo do céu e a beira da terra, a base da terra. A escada toca o topo do céu e a base da terra. E ele vê anjos que sobem na escada e descem. Anjos que descem e anjos que sobem. Nesta noite tem anjo descendo aqui, tem anjo subindo. Tem anjo descendo aqui, tem anjo subindo. E ele ouve uma voz dizendo: Jacó, assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, assim também serei contigo.
Por favor, se eu estou pregando para um povo pentecostal, se eu estou pregando para uma igreja que dá glória a Deus, me dá um sinal com a tua mão em glória, com a tua garganta. Vamos melhorar esse negócio. Me ajuda, pelo amor de Deus, porque o eterno está nesse ambiente. Quando Deus levanta um homem, Ele dá a garantia da sua presença. Não foi diferente com Moisés. Vamos voltar um pouquinho ainda, retrocedendo na história. Êxodo capítulo de número 3. Moisés temendo, não querendo ir a Faraó. E ele diz agora para Deus: e agora? Quando eu chegar lá diante de Faraó, o que eu falarei diante de Faraó? O que eu vou falar? Deus vira para Moisés e diz assim: você vai dizer para Faraó: o eu sou me enviou a voz. Eu quero te dizer que Ele está aqui nesta noite. Agora Moisés morre, pastor Alain, missionária Tatiana. Moisés morre e ele tem agora como sucessor o seu soldado fiel, seu escudeiro fiel, seu homem de confiança. Ele tem agora Josué como sucessor, e é o próprio Deus. Escute aqui o que eu vou lhe dizer: Deus não usa profeta, Deus não usa profeta para falar com Josué. É o próprio Deus que fala com Josué. Deus vira para Josué, meus amados e queridos ministros, os quais eu estou admirando muito nesta noite. Deus vira e diz para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora eu te levantei e tu farás este meu povo herdar a terra que eu os tenho prometido. Tão somente medita nesta lei de dia e de noite, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que a igreja me responda com um sinal de glória a Deus. Você tem certeza absoluta de que Deus, Ele é contigo? E o texto sagrado diz, amados e queridos irmãos, que Deus, Ele era com Ezequias, mas no reinado de Ezequias, e eu vou agora partir para os tópicos finais desta mensagem. Mas no reinado de Ezequias vai se levantar um demônio, vai se levantar um rei da Síria endemoniado no ano 705, cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. No ano 705 vai se levantar um rei chamado Senaqueribe, e este homem, ele era um homem cruel, ele era um homem covarde, ele era um homem sanguinário. Este homem, na frente do seu exército, ele foi um grande general da Síria. Este homem agora, ele já havia tomado 46 cidades da região da Palestina, e só faltava ele tomar a terra de Judá. Quando ele vai e cerca a terra de Judá, ele não invade logo de imediato. Primeiro ele faz um cerco. Isso é estratégia do inimigo. Essa estratégia depois passou a ser utilizada em diversas guerras. Quem conhece história universal sabe muito bem disso, e quem conhece estratégia militar sabe que quando você cerca uma cidade, não entra suplemento, e muito menos não sai suplemento. Não entra ninguém e nem sai ninguém. Ele havia cercado a terra de Judá, a terra estava cercada, e agora o que fazer? Então este rei cruel, sanguinário, este rei maligno, diabólico, chamado Senaqueribe, ele vai e manda uma mensagem para Ezequias, pelas mãos dos seus mensageiros. Ele escreve uma carta assinada com seu sinete, e ele manda naquela carta uma rendição para Ezequias. Ou Ezequias se rende, ou ele morre. Ou Ezequias se rende, ou ele invade a cidade. E na carta ele diz: olha, eu já tomei o Egito, eu já tomei a Etiópia, eu já derrubei os Moabitas, eu já derrubei os filhos de Éden, Serfavaim, Renaíva, eu já tomei vários territórios. Eu sou Senaqueribe, e agora eu vou tomar a sua cidade, se você não se render. É isto que ele diz na carta. Só que este reizinho abusado, metido a besta, ele comete um grande erro, porque na carta ele escreve assim: e nem o teu Deus, Ezequias, vai te livrar da minha mão. Aí ele comete um grande erro, quando ele compara
compara o nosso Deus, o Deus de Ezequias, que é o meu Deus, que é o teu Deus, e ele compara com os deuses das outras nações. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele é incomparável. Ele é incomparável. Eu gostei desta igreja, irmãos, que igreja gostosa de pregar. Os irmãos parecem até aqueles filhotinhos de águia que fica no ninho com a boquinha aberta, só esperando a águia botar. Por favor, pelo amor de Deus, quem vem glorificar a Deus comigo nesse feriado? Agora esse reizinho metido a besta, este mero mortal, este mero pecador, esse arrogante, ele comete um grande erro, meu querido. Ele compara o Deus de Ezequias, ele compara o Deus de Israel, ele compara o Deus de Judá, ele compara o Deus de Ezequias, ele compara o meu Deus, fala, bate no peito, meu Deus, com os deuses das outras nações. Aqui ele comete o primeiro erro grave. Por quê, pastor? Porque eu já disse, o nosso Deus, ele é incomparável. O Salmo de número 89, versículo de número 6 diz que ninguém pode ser semelhante ou comparado ao Senhor, nem no céu e nem na terra. Quer mais Bíblia? Eu te dou. Isaías capítulo 40, versículo de número 25, lá está escrito que ninguém pode ser comparado ou semelhante ao Altíssimo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é incomparável. Por 3 motivos. Porque ele é incomparável? Porque ele é criador e não criatura. Sendo ele criador, entenda este princípio. Porque eu não vim aqui lá de longe, lá da Zona Norte, para contar a história da carochinha, mitos, nem contos e nem fábulas. Eu vim aqui para te dar Bíblia. Eu prego Bíblia, eu prego palavra, eu pago preço em oração, em horas de leitura, me sacrificando a minha carne no monte, para quando eu assumir a tribuna, Deus me usar para o povo. Contador de história está cheio por aí, mas eu quero ser pregador da palavra. Entenda este princípio por 3 motivos, pelo menos. Pode ter até mais, meu pastor Alain, mas eu quero me deter em 3 porque a hora já não nos espera. Primeiro, porque ele é criador e não criatura. Então, pastor, explica. Sendo ele criador, não é o criador que se submete à criatura, é a criatura que se submete ao Criador.